Você está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caraca. Estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso Café com o Casal, nosso pilar de espiritualidade, todo domingo de manhã. Hoje num lugar diferente, porém não deixamos de fazer. Por quê? Estamos aqui firmes e fortes. Como é que foi a frase que você falou pra mim de manhã? Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E essa foi a frase que ele falou pra mim pela manhã. A gente vai fazer mesmo café com o casal? E essa foi a resposta que ele nos dá. Porque a gente sempre, assim, nós dois vamos fazer. A gente não vai deixar de fazer a nossa oração da manhã, as nossas reflexões. Gente, hoje pode ter barulho. A gente não tem microfonezinho. Nós não temos. Então, espero que estejam escutando bem a gente. Agora silenciou, porque já passou criançada de Tchutchu, tchá. Pipoquinha! Vai pulando. E a galinha não sei o que. Já passou aqui do lado, a gente encontrou uma sala bem reservada. E é muito engraçado, porque nós estamos aqui desde quinta e a gente não tinha ainda um lugar mais tranquilo. Encontrado um lugar tranquilo. Olha como que é um movimento. Não foi? Foi. Olha que incrível. Foi. Porque eu tô assim, como que a gente vai fazer o café com o casal? Como que a gente vai fazer? Porque... A gente acabar fazendo no quarto, Mas pô, a varanda é muito pequenininha, muito apertada. Não dá nem botar uma cadeira do lado da outra. Não dá. É bem difícil. E de repente a gente viu uma parte assim de cima, que escada é aquela? Aí a Albra, onde tem? A sinuca. Quer conhecer? Vamos lá, gente, um salão que só estamos nós a essa hora da manhã. E simbora fazer o nosso café com o casal. Deixa eu enviar para algumas pessoas queridas que sempre estão aqui. Ou também você que está recebendo. O assunto hoje vai ser muito lindo. A gente não está sozinho. Esse vai ser o tema de hoje. Não estamos sozinhos. Como estamos, a humanidade em si, né? Precisando de cura. E sabe qual é a cura que eu vejo? É a cura relacional. Porque cada vez mais a gente está numa necessidade de estar sozinhos, isolado. Ai, Gilda linda, de Niterói. E hoje é muito mais cômodo devido à tecnologia, tudo isso que está vindo, que a gente tente se curar sozinho. Mas isso não acontece. A gente também não vai ter as nossas curas só se relacionando com os animais. Então, e a gente se isola com eles. Eu prefiro estar aqui deitada com 15 gatos, 30 cachorros, não sei quantos animais, do que me relacionar com os outros, do que me relacionar com alguém. Sendo que a nossa cura, e aí o assunto vai ser esse, mas a gente vai trazer Mestre Jesus. A nossa conexão. Com quem a gente vai se conectar? É com a gente mesma, mas sabendo que as nossas curas vai muito pro outro. Um dos pilares dessa cura, né? Acontece com o nosso relacionamento. Nas nossas relações. Então vamos lá, amor. Pode começar. Primeiro, para quem nunca participou, né? Vida Feliz. A gente lê 2 livros, esse Vida Feliz. E o Socorro e Solução do José Carlos de Luca. E o Socorro e Solução, que é um livro lindo de muitas respostas. É impossível estar assistindo esses cafés com o casal e não ter uma resposta. E as pessoas entram e falam assim, nossa, Kelly, era exatamente o que eu precisava ouvir. E gente, até para nós aqui, é o que a gente precisa ouvir para a semana, para hoje, para a jornada. Vai lá, amor. Deus conhece teu destino e comanda a tua vida. Aí Joana começa com essa frase. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. Gente, eu tive muita dificuldade durante muito tempo falar essa palavra Deus. Eu, Kelly, particularmente não gosto. Então, não fique presa a essa palavra Deus. Deus, pra mim, remete muito àquele senhor de barba, aquelas coisas que a igreja traz, sabe? Aquele do medo, aquele da culpa. Eu prefiro trazer
esse Deus do universo, sabe? Existe algo... Um criador, porém é um criador de energia. Que tá aqui. Fala, amor, o que houve? Bernardo? É. Aonde? Ali, ó, descendo com a tia. Você quer ir lá? Vai ali falar que você tá aqui em cima. Vai lá. Desculpa, o Bernardo, é que ele tá solto e ele deve ter ido lá no quarto. Vamos lá, enquanto o Álvaro foi lá falar com ele. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. Se eu disser que Deus, tudo foi Deus quem quis, foi Deus quem fez, foi Deus não sei o que. Então, a gente acaba colocando essa responsabilidade, né? Ele quer o negocinho para comprar alguma coisa aqui dentro. A gente acaba, bom dia, meu amor, bom dia, querido. A gente acaba colocando toda essa responsabilidade em Deus. A minha vida aconteceu, não sei o que. Ah, mas foi Deus quem quis. Não. A responsabilidade é nossa. Pronto, A nossa responsabilidade é nossa, até no nível da gente começar a tomar consciência e praticar. Porque talvez hoje, no meio de tanta gente que tem muita consciência, muitos de nós temos consciência, mas existe muita gente que não tem consciência. E eu sempre falo, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se eu não pratico. E aí quando ele vem trazer essa primeira frase, Deus conhece o teu destino e Ele comanda a tua vida. Deus está dentro de você. Deus é você em ação. Você é um pedaço, é um pedaço de tudo, é um pedaço do universo. E aí Jung traz aquela frase. Qual é a frase? Qual é a frase? Se você não está consciente da sua vida, o inconsciente vai dominar e você vai chamar isso de destino. Por isso a importância de estar consciente. Por isso a importância, se eu estou aqui num hotel fazenda, se eu estou aqui aproveitando a vida, mas que eu esteja aproveitando consciente, acordada. O que a vida vem para me trazer? O que eu estou olhando? Onde eu estou me conectando? Para onde? Olha o que aconteceu. Aconteceu um lugar para que a gente fizesse movimento. Quais são as desculpas? E aí Álvaro hoje de manhã já trouxe isso. Quais são as desculpas que a gente está dando? Apareceu um monte de desculpa que podia dar. Para não fazer o café com o casal. Para não fazer o que a gente está proposto a fazer com o nosso propósito, com a nossa... Olha só, vamos levar, nem que seja para uma pessoa, porque quando a gente fala, somos o primeiro a ouvir. Com certeza. Então a gente está aqui, não é por vocês só e simplesmente, é para nosso aprendizado, para a nossa própria evolução e crescimento. Simbora. O que te ocorre mereces a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. O som tá muito alto aí, gente. Vocês estão ouvindo muito barulho? Hugo, se você estiver aqui, quem tá aqui comigo, o som tá muito alto dos barulhos lá de fora? Pois ele fala. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. Tá assim. Tá ouvindo? Tá ouvindo. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Aí, lê de novo esse pedaço. Esse pedaço é muito importante. Esse pedaço é para vocês anotarem. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Quantos de nós estamos crianças espirituais? E esse é um grande trabalho da humanidade. Porque a gente não treina nossa coragem, nossa A gente não tem um monte de coisa, a gente tá, além de sermos realmente crianças espirituais, realmente somos seres humanos, somos muito novos no planeta.
não é? A nossa evolução, se a gente for estudar pré-história aí, 130 mil anos, somos Homo sapiens, se eu não me engano. Milhões? Não, 1000, amor. É 1000? Ah. Poucos, por que eu sei? Porque eu tô estudando um negócio com o Bernardo. O Australopithecus. Então, assim, somos muito jovens ainda, muita coisa. Tô falando da espécie Homo sapiens. Somos muito jovens. E aí, ainda estamos, gente, mesmo com toda essa tecnologia, é como se a gente não soubesse utilizar essa tecnologia até ao nosso favor espiritual. A hora que nós entendermos que a nossa vida, que nossa essência está completamente conectado com o universo, que somos o universo, somos uma gota dentro do oceano. A gente sabe na teoria, mas a gente não sente isso. Tem uma passagem do Paulo, né, que ele fala, né? É meio poético ali no momento que ele fala, até no filme do Paulo, que ele fala que a gente vive por um punhado de água e essa água vai se esvaindo pela sua mão, mas quem vive a vida de Deus e do Cristo vive não por esse punhado, por essa gota que se vai se esvaindo e termina, mas para aquele oceano interminável de vida e abundância que existe. Exato. E aí quando a gente olha para nossa vida, é isso. Quando a gente olha para nossa vida, é isso, é tomar toda essa abundância, é tomar toda essa vida. A gente se vive, gente, de uma forma muito limitada. Muito limitada. E o Cristo já mostra o quanto, não só o Cristo, mas a própria física quântica, tudo que estamos aí disponível para nós. Mas enquanto a gente não toma essa essência interna de verdade, não na teoria, a gente vive a escassez. E é um aprendizado de todos nós. Continua, amor. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que irão te beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Desesperar-te? Nunca. E é muito interessante que muitas vezes a vida não... Dobra, amor, para depois a gente marcar? É 99, não tem como marcar. Se você perguntar, você corre. Sabe? É muito interessante que a vida não vai ser exatamente do jeito que nós gostaríamos. Ou vai ser o que a gente precisa no momento. Todos os itens da loja. Olha só, gente, ele quer comprar todos os itens da loja. Pra onde você vai com essa sacola? É a roupa dele, deixa ele ir. Tá bom, tá bom. Vai com Deus. E muitas vezes ele vai pra onde? Vai com Deus. Tchau. Muitas vezes... Vai pro esquibunda. Muitas vezes a vida não vai ser exatamente do jeito que a gente quer, naquele momento. E aí tá a nossa parte da criança espiritual que a gente falou ali no início. Do quanto... assim, se eu for resumir um pouco a parte aqui da frente, né? Coragem, resignação, não te desespere e não tente controlar o que você não tem controle. Isso é um trabalho. Segue firme no que você tem controle e no que você não tem, relaxa. Não deixe pra lá, mas fica de olho. Fica de olho. O que isso tudo tá me dizendo? É isso aí. Hoje de manhã, uma amiga muito querida veterinária e o animal dela, ele foi operado. Uma semana depois, talvez ele vai ter que operar de novo. Sobre a coluna. O que isso tudo tem pra me dizer? E aí ela tá, tipo assim, exaurida. E eu consigo entender a exaustão dela. Mas qual é a parte que ela mais tem resistência? Qual é o maior medo dela? Não sou eu que vou dizer pra ela. É ela que vai ter que descobrir. O que isso tudo tá dizendo que deixa ela exaurida,
cansada. E as palavras dela, sem alegria de viver. E mesmo nesse lugar aqui, desesperada, nós como médicos veterinários ou médicos, ou aqueles que a gente acha que salva, tratando o sintoma. O sintoma é só uma mensagem para que a gente entenda até os sintomas da vida, as dificuldades da vida, elas são mensagens aonde eu tenho que olhar. Por que eu tô aqui nesse lugar lindo? O que eu preciso? Quais são os movimentos que eu preciso? Eu, Kelly, fazer dentro de mim, que vai me levar para um lugar de plenitude, que é um lugar que todos nós queremos ir. E sim, cada passo, gente, vai ser mais um mergulho, um desafio. Você vai estar bem. E a vida daqui a pouco, vamos mergulhar mais um pouquinho? Porque você tem condições de mergulhar mais um pouquinho. Simbora, próximo livro. O Amigo Jesus. O Amigo Jesus. Hoje o capítulo foi em volta de Deus, do universo, de Jesus. Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos envia os seus mensageiros à terra. Envia os seus mensageiros à terra. Mas Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome. Sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Gente. Chico Xavier. Desta lição de Chico, destaco 4 pontos para a nossa meditação. Vamos lá, muito importante. Primeiro, Jesus Cristo não nos abandona. Quantas vezes você acha que foi abandonado? A criança que foi abandonada pelo pai, pela mãe, que a gente ainda quer eles. Mas quem a gente tem que buscar de verdade dentro de nós? Que não nos abandona. Todos nós crescemos. Todos nós crescemos. E a gente recebeu deles o suficiente. Agora é com a gente. Agora é com a gente. Não é? Claro. Jesus Cristo não nos abandona. Mesmo enviando vários mensageiros à terra, Ele continua conosco. Ele envia pra gente lembrar a gente. Gente, quando eu lia, me veio São Francisco de Assis, sabe? Mas é claro, esse é um dos, mas milhares de outros. Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos e do que precisamos. Teve uma vez, vou contar aqui, que durante uma palestra a gente fez uma meditação. Nessa meditação, no final, né, lógico, para quem se conectasse naquela meditação, o meditador, ele meio que conduziu a gente a estar próximo do Cristo. E quando ele fez isso, ele falou assim, ele vai falar alguma coisa para vocês. E até hoje eu lembro o que ele falou para mim. Você acredita? A garganta, gente, a garganta. Cara, eu vou te falar, foi tenso. Impressionante. Isso, quando a gente está nesse lugar, a gente está tomado de nós, né, do universo. A gente está tomado da vida. E não temos dúvida do quanto não estamos sozinhos, que é o caso que eu coloquei hoje. Não estamos sozinhos. E sabe o que ele falou pra mim? Conto com você. Ai. Ferrou. Tem que levar a palavra do Cristo agora, gente. Tá aqui. Por isso aí, em algum momento, levando a palavra do Cristo. 4. Podemos sentir sua presença ao nosso lado. Que pena. É o lugar onde a gente tá. Que pena.
A gente não tem nem o que fazer. A gente vai continuar aqui e vamos ver depois. Dá pra ver você consegue, a gente consegue Vamos ver. continuar, amor? Não. Continua. Refletindo sobre esses tópicos, nosso peito se enche de alegria ao saber que não estamos sós, porque Jesus não nos abandona e continua conosco. Nossa sensação de solidão termina aqui. As trevas querem nos inspirar a ideia de que as forças divinas nos largaram, com o evidente propósito de nos deixarmos inseguros e fracos. É importantíssimo a gente, quando se sentir dessa forma, né, sozinhos, buscarmos Jesus, né, buscar uma palavra amiga dele, buscar um livro, porque é esse momento de solidão e fraqueza que eles querem que a gente fique. Exato. A gente não pode estar ali. Vamos despertar, não se permita estar nesse lugar da solidão. Você pode fazer o seu silêncio. Eu preciso de uns minutos de silêncio para processar o que eu estou passando. Mas não é ficar lá. E se puder dar a mão para alguém, busque alguém para você voltar a respirar e se aproximar de Jesus. Eu não vejo outro caminho do que os nossos mentores espirituais, Deus, eu não vejo, sabe? Abraçar a árvore, se conectar com a natureza, pés no chão. A Kelly não vê outro caminho. Para a Kelly, o nosso caminho de cura é esse. É nesse lugar, e claro, olhar para o outro, se relacionar com o outro, sorrir para o outro, dar bom dia para o outro. Num mundo onde as pessoas, e a gente percebe que nem as crianças hoje estão sabendo se relacionar. Tá muito louco. Amém. Tá muito doido, gente. Crianças não sabendo se relacionar. E é claro que criança é criança. Quem tem que dar o limite é a gente. Nós somos os pais. A gente tem que manter o controle sobre isso. Mas se somos humanos, adultos, pais desconectados, como que vai ser as crianças? Vai continuar. Elas vão ser desconectadas. Porque elas estão desconectadas desses próprios pais. E esses pais são desconectados dos outros seres humanos. A gente está muito na nossa bolha. E a nossa evolução, nosso crescimento não é só da nossa bolha. A minha evolução é individual, porém eu vivo num mundo coletivo, é um planeta. Estamos no coletivo. Mas Jesus nos fez uma promessa há 2000 anos. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ai, fala com mais força. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não estamos sozinhos. Mateus 28, 20. Jesus afirmou que estaria conosco e não apenas de vez em quando, mas todos os dias. Isso quer dizer que diariamente Cristo está conosco, olha para nós, pensa em nós, preocupa-se conosco. Quando estivermos nos sentindo abandonados pelo mundo, Ele será a companhia. Quando todos estiverem com pedras nas mãos para atirarem em nós, Jesus perguntará aos nossos acusadores se eles estão sem pecados para serem perdoados. Quando nos sentirmos sem orientação sobre o rumo a tomar em nossa vida, Jesus terá caminhos e verdades a nos apresentar. Quando nos sentirmos contentes por alguma conquista alcançada, Jesus estará batendo para nós palmas. E quando estivermos dominados pelas sensações paralisantes do fracasso, é Ele quem nos motivará a aprender com nossos erros sem jamais perder a confiança em nós mesmos. Tudo isso é o que a gente passa na vida, né? Tudo, gente. Quando a gente se sente só, quando as pessoas jogam pedras na gente através de julgamentos e crítica, quando a gente tem a sensação de fracasso ou vontade de desistir, Jesus sempre vai vir. E aonde Ele vai vir? Ele só vai vir através das outras pessoas.
através das outras pessoas ou até através das suas intuições, através da conexão com a sua essência, o quanto... Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Porque ele vai dar aquele... dicasinha. Vamos lá. Ainda aprendemos com o Chico que a presença de Jesus em nossa vida não é apenas por alguns dias ou por alguma temporada. É todo dia, toda hora, é o tempo todo. Cristo afirmou que estaria conosco diariamente e para sempre. Hoje é o momento ideal para sentirmos Jesus participando da nossa vida. Apresento 2 lembranças importantes que a nossa amizade com Jesus possa florescer a partir de agora mesmo. Primeiramente, o canal direto. Conversemos com Jesus através da oração. Falemos com Ele como se estivéssemos falando com o nosso maior amigo, sem medo, vergonha ou culpa. Tiremos as máscaras. Falemos de nossas angústias, dúvidas e dificuldades, mas deixemos um espaço aberto para que Ele também fale conosco. É uma mão de 2 vias. É uma via de mão dupla. É isso aí. Isso poderá acontecer no momento da prece ou em momento posterior. Olha isso. Ou vai ser no momento da prece, ou depois você vai ter a resposta que você quer. Esteja atento aos sinais, pois Jesus costuma se utilizar de 1000 maneiras diferentes para nos falar. Exatamente aquele ponto que eu estava falando, quando a gente é julgado, quando a gente é fracassado, né? Se sente fracassado, se sente abandonado. E agora, gente, o que aconteceu? E não esquecendo que a gente tem todo um lado inconsciente, nós temos camadas em nós. Nós temos camadas, a gente tem esse plano mental, esse lugar físico e denso que nós estamos, e a gente tem outros campos, espiritual, astral. Então muitas das nossas ações é muito ainda, a palavra que vem é infantilizada, ainda é muito aqui denso, e o objetivo é que a gente treine para esse lugar da vontade espiritual, que está em outro nível. Será que a sua vontade é espiritual ou é uma vontade egóica? Eu quero prosperar, eu quero ser feliz, eu. Esse lugar a gente não encontra a plenitude, porque é lá na vontade espiritual, é lá em outro nível, que é o lugar que a gente está caminhando, é o lugar que eu levo vocês. E aí, claro que a gente usufrui desse banquete espiritual, desse banquete de prosperidade. Ponto 2. Meditemos nos ensinamentos do Mestre. Sendo Jesus o nosso melhor amigo e o Espírito que Deus colocou na Terra para ser nosso guia, é necessário conhecermos o que ele pensa, pois suas lições são conselhos práticos para os nossos momentos de crise e para as decisões que temos de tomar todos os dias. Um guia nos diz o melhor caminho que temos a seguir. Por isso, é vital que saibamos os caminhos que o guia Jesus tem a nos indicar. Jesus tem palavras de vida eterna, afirmou o apóstolo Pedro. Também. Isto é, o que o Mestre ensinou há 2000 anos continua sendo de extrema utilidade para a nossa vida. Uma reflexão diária, ainda que breve, sobre os ensinamentos de Jesus nos faz entrar em contato com a mente do Cristo, trazendo vigor para o nosso espírito e sabedoria para a nossa alma. Aqui, né, a gente sempre tem que ter como guia Jesus. Ele sempre traz alguma lição. E essa lição que ele traz é o que vai nos guiar para o resto da vida. A gente está com dificuldade em alguma coisa? Pô, lê uma palavra, lê uma página dele. Isso vai nos aliviar, isso vai nos guiar, isso vai nos mostrar uma direção.
se a gente observa o mundo sistêmico é altamente espiritual. As leis sistêmicas são as leis espirituais, são as leis da vida, são as leis da ordem do planeta, da ordem do sistema. Não existe sistemas isolados. Somos interdependentes. E o que o Cristo já trouxe lá atrás, gente, esse homem era muito sistêmico. Porque ele estava conectado com o planeta, com a humanidade. E como que a gente trabalha aqui para as nossas curas, para as nossas transformações? Por que fez tanto sentido o mundo sistêmico para Kelly? No meio de tanto conhecimento de outras abordagens. Porque a gente fala da alma. Porque a gente fala do ser. É a partir lá da alma, da angústia da alma, que a gente vai fazer por um caminho para fazer uma cura espiritual. Nós não vamos nos curar, nós não vamos ter uma vida gostosinha se a gente não trabalha as angústias da alma, que é essa aqui, agora. A minha vaidade, o meu ego, o meu orgulho, minha ansiedade, meu sei lá, né? O meu tudo. Isso Cristo trouxe aí como o guia, né? Os princípios dele, né? Uhum. É necessário conhecermos o que ele pensa, pois as suas lições são conselhos práticos para os nossos momentos de crise. Ele tem todas as respostas. Ele tem todas as respostas. Se a gente olhar para a árvore, se a gente observar as plantas, tem ou não tem? Tudo. Se a gente observar a natureza, se a gente observar o animal dentro da nossa casa e deixar ele ser quem ele é, a gente consegue observar o que é mais importante nessa vida. Mas feridos não dá, doentes a gente não consegue. Quem precisa de socorro e solução encontrará em Jesus força durante a provação e segura orientação para os momentos mais críticos da vida. O Cristo afirmou que, com Ele, nosso fardo seria leve. Sem Ele, a vida fica pesada demais. Eu adoro essa parte. Me lembra a Ana Guimarães? Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Eu assistia muitas palestras dela. E tem Ana Guimarães. É Ana Guimarães? Eu acho que é. E aí, eu esqueci o nome dela. E ela traz essa frase: com ele, o fardo é mais leve ou é mais pesado? Com ele é muito mais leve. Se a gente realmente praticar firme, sabe, o que a gente tem aprendido nessa jornada, quando a gente tem despertado, a vida vai ganhar outro sentido. E a gente precisa ter calma. Por quê? Não é? É verdade, porque quando a gente não tem calma e paciência para as coisas que acontecem, a gente vai para um lado, tipo, ansiedade, culpa, a gente vai para depressão, a gente vai para os piores mesmo, lados, né? A gente é. vai para os piores lados que existem. Eu desisto, não funciona comigo. Ai meu Deus, gente. Existe uma frase que eu sempre ouço dos meus estudos, né? Existe um tempo certo para todas as coisas. Sim, tudo tem seu tempo certo, mas nos dias de hoje a gente pode acelerar. Mas a gente acelera nesse conhecimento. A gente acelera trabalhando essa vibração. Se hoje a gente já sabe que somos frequência, somos energia, nossas vibrações, a gente busca acelerar. E não adianta ser do mental, eu já vou ficar mentalizando a minha vida inteira e não vai fluir. Por isso a cura de alma, por isso que quando a gente vai para um campo sistêmico, a gente não tem como enganar. Porque você não tem como enganar a alma. Não é? Então, como a gente finaliza? Finaliza com uma prece, fazendo o que ele falou pra gente fazer. Se a gente tá querendo respostas, a gente fala com ele. Exato, a gente finaliza
uma prece. E deixa o canal aberto, porque as respostas vão vir. Elas vêm o tempo todo. Simbora finalizar, chega por hoje. Se alguém quiser botar alguma pergunta, fazer um comentário, gente, fique em vontade, tá bom? Simbora. Senhor, bom e amado mestre, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado por esses ensinamentos lindos e maravilhosos, que a gente possa olhar mais para você, saber que está aqui o tempo todo ao nosso lado, que os teus ensinamentos estão aí, a gente sabe, a gente está escrito. É só a gente procurar. A gente precisa, para sair do poço, a gente precisa levantar a mão e pedir a sua ajuda. Senão a gente vai continuar lá, enfiado, né? Nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas ansiedades. Eu sei que você tem a resposta para tudo na nossa vida. E sigamos você, sabemos que você é nosso guia, nosso modelo, o nosso melhor amigo, nosso amigo Jesus. Obrigado, que possamos ter um ótimo dia, uma ótima semana para todos. Até semana que vem. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigada. Que possamos ter uma vida plena, que possamos ser felizes, que possamos fazer o que precisa ser feito. É isso, simples assim. O que precisa ser feito hoje. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão, Hugo, gratidão a todos que estão aqui assistindo e quem vai assistir também a gravação, um beijo para vocês. Tchau, tchau.